Boa noite a todos. Antes de mais, peço desculpa aqui por este ligeiro atraso, problemas técnicos. Quero começar por agradecer a presença à Jéssica Silva e ao Eduardo por estarem aqui connosco hoje, numa situação que ninguém imaginaria estar a passar neste momento, mas o nosso foco aqui vai ser muito sobre não só o percurso deles, mas também o lado mais ligado à parte da análise da performance desportiva, como é que os dois se preparam no contexto de alto rendimento para os jogos, como é que analisam as suas prestações após os jogos, dentro deste contexto, e também teremos oportunidade de falar com as pessoas que estão a acompanhar na nossa página do Facebook e interagir com essas mesmas pessoas. Mais uma vez agradeço aos dois por estarem aqui presentes na Pro Scout Play. Boa noite. Estamos mais nesta específica, também tentar aligeirar aqui um pouco a conversa, num ambiente descontraído, informal, como fiz questão de referir aos dois, fazendo aqui uma revisão do vosso percurso. Vocês quando começaram a jogar, imaginavam chegar ao nível que chegaram? O Eduardo, são dois jogadores de referência, o Eduardo um pouco mais velho, mais experiente que a Jéssica, mas com uma carreira brilhante, e a Jéssica neste momento uma das melhores jogadoras da atualidade em Portugal e na Europa. Quando começaram, imaginavam atingir este patamar? Queres dar a palavra? Força. Primeiro, senhoras. Exatamente. É verdade, olha, eu comecei a jogar futebol já um bocadinho tarde, aos 15 anos. Estava a fazer os meus 15 anos. E pronto, aquilo começou com um hobby, digamos assim, mas eu sempre gostei de jogar a bola, não é? Mas não tinha a noção que, pronto, existiam equipas de futebol feminino, ou seja, que as meninas pudessem jogar ou eram só as meninas. E pronto, fui fazer um treino e acabei por gostei bastante. Não, antes era só rua, escola e tudo mais. E depois, olha, a partir daí foi sempre a querer mais, porque também não sabia, já jogava futebol e não sabia que existiam seleções nacionais. De maneira que fui chamada à seleção nacional portuguesa e percebi que podia ser profissional de futebol e pronto, foi sempre a lutar para ser cada vez melhor e chegar a clubes como o Olympique Lyon. Boa noite, estar aqui, dar os parabéns à Jéssica pelo fantástico trajeto que tem feito e por potencializar o futebol feminino, porque a gente sabe que é preciso muita coragem para eles desenvolverem o trabalho que estão a desenvolver. Na minha parte, eu também cresci num clube modesto, no Mirandela, comecei muito novo, através de um amigo meu que me viu a defender na escola e que me levou lá para o clube, o Rui Bosque, que nesta altura é o treinador do Académico de Viseu, e pronto, lá precisavam de guarda-redes e eu sempre tive a paixão pela baliza, já com os meus irmãos, e depois tive a felicidade de conhecer uma pessoa, o Sr. Rocha, que me levou a treinar ao Vitória de Guimarães, quando acabei por ficar com 12 anos, e depois no ano seguinte fui para Braga, e basicamente foi um pouco isso, nascer numa terra entre as montanhas, onde não há grandes clubes de referência, há os Chaves apenas, não há muitas oportunidades para os jovens ali naquela zona do futebol, e dependemos um pouco destas pessoas que vão vendo e que vão tendo alguns contactos e que nos vão levando a alguns clubes, e naquela altura era impensável para mim ter este trajeto, como eu disse, muito graças a algumas pessoas que perderam tempo e que se dedicaram a nós, e a quem eu sou inteiramente grato, mas naquela altura para mim era quase impensável chegar onde cheguei, e hoje olho para trás e olho para o meu trajeto. Foi à custa de muito trabalho, de muito sofrimento, como é óbvio, mas valeu cada sofrimento, cada suor, cada sacrifício que tenha feito para ter atingido tudo que atingi. Sem dúvida, e atingiram já os dois, neste caso muito, e a Jéssica que é bandeira de Portugal no futebol feminino, e o Eduardo por tudo o que já conquistou,
E por falar nisso, vocês falaram de vir de meios pequenos, da questão de jogar na rua. Vocês, olhando para os dias de hoje, com a falta de liberdade e segurança que existe, esta falta de futebol de rua, acham que isto vai ter implicações no futuro para aquilo que podem ser os jogadores daqui para a frente? Isso já está a ter, de certa forma, algumas consequências, esta falta de futebol de rua, digamos assim? Assim, começo eu. Eu acho que hoje em dia o mundo é diferente, por exemplo, do que era na minha altura quando eu era jovem. Quando eu era jovem não havia telemóveis, não havia internet, não havia computador. Onde é que a gente se divertia? Na rua, com os nossos amigos, nos intervalos, a jogar a bola. Hoje em dia isso não existe. A gente hoje em dia vai na rua, não vê ninguém a jogar a bola na rua, não vê ninguém nos ringues que existem nos bairros a jogar a bola. O pessoal está em casa, está na internet, está no telemóvel. Perdeu-se não só o futebol, como as brincadeiras na rua. Perdeu-se um pouco isso e acho que é difícil recuperar porque o mundo está totalmente diferente e as coisas evoluíram para outras coisas. Em relação a isso, eu acho que vai ser muito difícil recuperar porque os mundos são outro e hoje em dia os jovens procuram outro tipo de coisas do que aquilo que nós procurávamos na nossa altura, porque também não tínhamos, e que era muito mais saudável, sem dúvida nenhuma, que é agora. Claro, olha, falando da minha experiência, eu posso dizer que acho que nasci num ano, ou acho que o meu ano deve ter marcado aquele avanço todo, porque olha lá... Foi quando apareceu a internet e os telemóveis. Não, mas a verdade é que eu tive o meu primeiro telemóvel aos 16 anos. Eu até aos meus 14, 15 anos não tinha problema nenhum em sair de casa, ir para o sintético, jogar com a malta toda, levava a bola para a escola, fazia sempre essas coisas. E agora eu também pude assistir, mesmo porque tenho mais 5 irmãos, uma delas é irmã gêmea e são todos mais novos que eu, consigo perceber aquilo que mudou, entendes? E por isso partilho muito daquilo que estás a dizer e está claro que há aquela essência que nós vemos nas ruas, nos ringues, até mesmo no verão, porque no verão era sempre bem, há sempre mais tempo e tudo mais, e tu vezes os ringues vazios. Aliás, eu havia, não sei, acho que foi aplicado em todas as câmaras municipais, que faziam aqueles campos de futebol que até podes mandar a bola, e vi isso em Aveiro, vi em Águeda, vi em Lisboa, vi no Algarve. Nem era preciso isso, a gente com as mochilas, acabava a escola com uma mochila de cada lado e fazíamos um campo em qualquer lado. Não, exatamente, mas isto para dizer que agora esses espaços que existem agora são usados para crianças que estão a aprender a andar de bicicleta e coisas do género, que na altura para teres uma baliza tinhas que riscar o chão ou marcar com pedras, e ou seja, agora até são facilitadas algumas ferramentas para o pessoal continuar a jogar, para o que seja futebol, e não usufruem destas ferramentas que acabam por ser facilitadas. Por isso, a minha opinião vai muito de encontrar aquilo que o Eduardo disse. Mas pronto. Sem dúvida. Acho que é mesmo muito difícil as coisas voltarem a ser... Mas isso não se nota-se até no relacionamento dos jovens, nem é só no futebol. Naquilo que é hoje em dia o desenvolvimento das amizades, das conversas e de tudo, já é totalmente diferente daquilo que era antigamente. Não é? Sem dúvida, mas isso também depois levava-nos a muitas outras questões, perceber como é que isso pode ter consequências em termos de qualidade futebolística daqui para a frente. No desporto em si, eu digo exatamente, mais, não só do futebol, mas do desporto exatamente. em si. É uma questão da sociedade, é uma questão cultural. Exatamente. Eduardo, uma pergunta também em jeito de provocação. Os guarda-redes, aquilo que dizem que os guarda-redes são mesmo malucos, é verdade ou... Não, nós não somos malucos, nós somos diferentes. Eu acho que assim, não, é verdade. Só quem passa pela baliza é que tem um pouco essa noção. Aliás, é óbvio que para ser guarda-redes é preciso ser, se calhar, mais corajoso ou mais destemido. Sim, a maluquice era nesse sentido, de ir com a cara onde eles metem os pés. É uma maluquice um bocado controlada, porque
há muito mais que isso no ser guarda-redes. Hoje em dia o guarda-redes não chega só a defender bolas. Hoje em dia o guarda-redes é a liderança e o estilo de jogo de um guarda-redes hoje é muito mais do que defender bolas e levar pontapés e esse tipo de coisas. Hoje o nosso nível e aquilo que os guarda-redes tiveram que evoluir para se adaptar ao jogo moderno que é hoje em dia, eu acho que calhar a posição que mais se teve de se adaptar e que mais se modernizou, até a nível de treino, até a nível da observação, até ao nível da especificidade daquilo que é o treino e depois na incorporação naquilo que é o trabalho de equipa. Hoje em dia é muito mais desenvolvido, é muito mais estudado, e nesse sentido os guarda-redes tiveram que pensar muito mais, têm que ser mais leitores no jogo, e isso tem o guarda-redes hoje em dia que só saiba defender bolas, não tem hipótese no futebol moderno. Por isso é que eu digo, a nossa capacidade evoluiu em todos os sentidos e se calhar futuramente muito mais. Aliás, nota-se isso na qualidade da distribuição, na qualidade de sair a jogar hoje em dia, que todas as equipas querem sair a jogar atrás, ou seja, uma leitura e um conhecimento do jogo já totalmente diferente, o que leva ao típico guarda-redes que era maluco, entre aspas, que já não pode ser só maluco, já tem que ser quase como um jogador de campo, um número 10, porque realmente isso é verdade. E acabaste por referir aqui pontos muito importantes, nós já lá iremos. Isto é quase como a Jéssica ter um guarda-redes só chuta bolas para a frente, quer dizer, ela quer jogar e daqui a bocado olha para trás e diz assim, o meu guarda-redes só chuta bolas para a frente, não é verdade? É exatamente. Não, mas tocaste aqui neste ponto que é muito importante, que é a evolução da posição do guarda-redes, de como é que, e já lá iremos. Fazendo também uma questão à Jéssica em relação à personalidade dela, de estar sempre bem disposta, divertida. Isto no balneário também és assim, também acabas por contagiar os outros? Claro. Eu é o contrário. Eu é um bocado ao contrário. Não, claro, eu sou por norma uma pessoa muito bem disposta, tento sempre pôr ali o pessoal a mexer um bocadinho, a fazer aquela pré-ativação, estou a brincar. Eu gosto muito de dançar no balneário, às vezes sou um bocadinho chata com as músicas. Sou um pé de chumbo, eu sou um pé de chumbo, de mim. Não, o que interessa é, sei lá, exprimir-se, né? Eu gosto muito de dançar, então pronto, é impossível estar no balneário sem estar a dançar, nem que seja a bater o pé. De maneira que, mas é verdade, eu tento sempre estar muito bem disposta, quer seja antes de, claro que em jogo é diferente, né? Mas estou sempre muito bem disposta, aqueles 10, 15 minutos antes de jogo, já estou assim muito mais séria, e se calhar já ponho o meu fone no ouvido, mas... Quando tiveres 30 isso que passa. Olha isso, só faltam 5, é? Só faltam 5. Isto passa a correr, pá. Eu tiro os meus 5 e dou-te. Mas sim, de facto sou uma pessoa bem disposta e tento, acho que no fundo estou no contexto de futebol e é aquilo que eu mais gosto de fazer e sou muito feliz, por isso desde balneário até entrar em campo. Eu acho que é um pouco isso, quando a gente perde a alegria de jogar e perde a alegria de estar a fazer isso pela costa, passa a ser uma obrigação, não é? Claro, e é importante usufruir da experiência que vocês têm. Claro. Agora entrando aqui mais especificamente na parte da análise técnica e tática, como é que vocês se preparam no período pré-jogo? Sabemos que há equipas técnicas que passam muita informação aos jogadores de questões técnicas e táticas do adversário, há outras equipas técnicas que não têm essa preocupação, mas vocês, durante a vossa carreira, sentiram a necessidade de ir à procura de informação e de se prepararem para os jogos especificamente? Ou achavam que a informação que vinha da equipa técnica era suficiente? Agora começas tu. Não, por mim, lá está, eu nunca tive a necessidade de procurar uma informação extra daquela que me foi dada. Já nisso, quer a nível de seleção, quer a nível de clube, sempre me foram dadas pelo menos as informações mínimas, talvez básicas,
para depois defrontar qualquer adversário. E com o avanço da tecnologia, com isto dos vídeos e das plataformas que foram criadas... E das estatísticas. Exatamente, e das estatísticas, exatamente. Vai facilitar um bocadinho a análise do adversário e todos os clubes têm sempre acesso. Mesmo aqui em Portugal, o futebol feminino ainda está em desenvolvimento. Eu sei que os clubes têm acesso a uma plataforma onde os jogos são gravados e, ou seja, disso não me posso queixar, nem tive nunca que ir à procura de uma informação extra para ficar elucidado do meu adversário. Eu sou do tempo que ainda não havia nada, que a gente ia para o campo e jogava. Mas é inequívoco que a observação e aquilo que hoje podemos adquirir durante a semana, no antes e no após-jogo, a informação que conseguimos retirar sobre os adversários e depois a seguir na nossa evolução, que é aquilo que é a análise ao nosso desempenho e aquilo que é óbvio que evoluiu muito e que nos ajuda muito. Agora, há uma coisa que a gente não pode retirar, que é a imprevisibilidade do jogo. Ou seja, o jogo é sempre imprevisível. Não adianta ver um jogador que remata 10 vezes por cima da barreira. Dou um exemplo nos livros, quando a gente vê as bolas paradas e o treinador diz, atenção que este jogador mostra nos vídeos que bate bem por cima da barreira, e quer dizer, antes de bater a gente sai para a bola e ele naquele dia bateu a bola para o lado e a gente fica a dizer, só, mas afinal, quer dizer, não, é verdade. Claro. Ou seja, é como dizia há bocado, há estatísticas, há observação, mas a gente tem que ter sempre atenção, por isso é que muitas vezes há muita informação também nos leva a isso. E eu tenho falado muito com o meu treinador guarda-redes, e já debatemos muito isso, que é o excesso de informação. Quando, por exemplo, a gente vê um livro, ou um exemplo, de um jogador que fez 4 ou 5 golos até agora da época por cima da barreira, mas se a gente interiorizar tanto aquilo, quando o momento acontece, o nosso consciente, a primeira coisa que vai buscar é aquilo. Ou seja, e tira-nos um pouco aquela atenção que a gente tinha para responder a outro tipo de situação. Ou seja, é importante a gente saber algumas características e como é que as coisas se desenrolam para estarmos precavidos, mas o jogo, como dizia um treinador meu, o jogo é que dita. E isso é que é verdade, porque na hora tudo pode acontecer e o outro jogador pode mudar de ideias. Isto é até quase como aos penaltis. Eu já tive exemplos em que o treinador me dizia, olha, atenção que se houver um penalti este jogador bate para este lado. E eu ter ido e defender, e muitas vezes até contrariando isso, ter feito o oposto e defender ou sofrer. Ou seja, o importante é a gente não tirar, dar a informação, mas também confiar no jogador que vai responder e que vai corresponder àquilo. Ou seja, senão estamos a criar robôs e não é isso que a gente quer. Ou seja, por isso é que os jogadores hoje em dia fazem a diferença, na sua capacidade que têm de executar e de transformar aquilo que é o jogo na melhor solução. É isso que eu acho que hoje em dia que evolui, porque se estamos a criar robôs para dizer, olha, só fazes isto, só fazes aquilo, estamos a tirar a essência do jogo e estamos a tirar o raciocínio e daquilo que o jogador realmente consegue fazer, porque é isso que vai fazer a diferença no campo. Sem dúvida. Mas, por exemplo, nas bolas paradas, como falaste bem, essa especificidade dos guarda-redes, o próprio treinador de guarda-redes tem muito essa preocupação de mostrar os livres, os penaltis. Sim, mas, por exemplo... eu acho que é importante que é o seguinte, é óbvio que a gente tenta identificar um padrão, ou seja, o que é que eles normalmente fazem, certo? Mas eles podem, imagina, o jogador também não bate sempre da mesma forma, ele pode tentar meter a bola ao primeiro posto e a bola sai ao segundo, ou seja, é importante a gente, perceber um padrão, é importante perceber aquilo que o adversário faz, mas a gente ter a capacidade de, no momento, de resolver o problema conforme ele aparece. Claro, e não se deixar influenciar tudo aquilo. Exatamente. Por isso é que eu digo que muitas vezes o excesso de informação leva a isso, leva ao jogador a sempre... O primeiro impulso que a pessoa tem é aquilo que viu. Se viu muitas vezes, vai antecipar... E pode entrar em excesso de confiança também. Exatamente. Sei que vai para aquele lado, já sei que vai para aquele lado. Exatamente. Mas a minha pergunta era mais genérica. Desculpa, só isto. Que a gente dizia, quando jogávamos... quando a gente defrontava o Robin, que sabíamos que ele fazia sempre aquela finta para fora, para dentro. Claro. Mas passava sempre, porque eles têm, depois
Se o jogador tem a capacidade de ser bom naquilo que faz e superar o adversário, a gente vai fazer o quê? Claro. Exatamente. Mas a minha pergunta é mais genérica no sentido de perceber, por exemplo, se tu como guarda-redes estudavas o tipo de comportamento do avançado, se era um avançado que procurava mais o espaço nas costas da defesa, Sim, da claro. vossa defesa, para perceber como é que tu podes reagir a isso. E no caso da Jéssica, se estudava, por exemplo, os apoios das centrais, qual é que era a melhor forma para atacar o espaço nas costas, por aí fora, perceber se havia preocupação da equipa técnica em passar esse tipo de informação e quando não havia, se vocês tinham a proatividade de procurar esse tipo de informação. Olha, respondente, normalmente quando estão a mostrar o vídeo, espero que o professor Francisco não esteja a ver isto. Já foste. Quando estão a mostrar o vídeo, uma das coisas quando eles estão, nós estamos num processo ofensivo ou defensivo, eu normalmente estou sempre a ver, tento perceber se a lateral é rápida, se é lenta, ou seja, tento-me focar muito nas minhas adversárias diretas. Exatamente. Mas nunca muito mais, sobretudo num contexto internacional. Agora eu já conheço muito mais as minhas adversárias, já é muito mais, lá está, já é mais fácil, ou porque vejo futebol, ou porque já o jogo com elas, entendes? Por isso claro. Não fico assim muito obcecada para procurar informação sobre as minhas adversárias diretas. Naturalmente, se estão a mostrar um vídeo, eu foco um bocadinho a atenção ou percebo se faz um movimento assim ou se estão a vasculhar bem ou mal, mas nunca assim de uma forma muito individual, porque no fundo assim, há uma coisa que a gente também não se pode esquecer, é que a gente está a observar os adversários, mas eles sabem que a gente está a observá-los e eles também nos observam a nós. Claro. É a mesma coisa que eu ver um jogador que bate penalti sempre para o lado direito, mas ele sabe que eu analisei-o antes, porque hoje em dia isso acontece. E hoje em dia há as observações, em equipa, e depois há as observações individual, que nos entregam a cada um, mediante da posição, como a Jéssica dizia bem, da posição onde ela joga, quem é que ela vai encontrar pela frente. Ou seja, e o Mr. Vital dá muita informação ou não? Dá a informação necessária. Muitas vezes a gente também, às vezes, lá está, eu procuro saber muitas vezes como é que o jogador bate, se o jogador é rápido, se ele gosta de ser espontâneo, né? Há jogadores claro. Que chutam de qualquer lado, ou há jogadores que preparam mais o remate, ou seja, esse tipo de informações a gente tem-nas. Agora, aquilo que vai marcar a diferença, que é a liberdade do jogador e de perceber como é que ele vai fazer e como é que ele vai corresponder àquilo que o jogo vai ditar. E eu, como dizia, tinha um treinador que dizia mesmo isso. Eu dou-te informação, mas o jogo é que dita, tu no jogo, depois é que tens de conseguir adaptar-te à situação do jogo. Claro, seja, a decisão final é vossa depois. Exatamente. Claro, lá está, as análises normalmente servem mais para preparar para aquilo que pode acontecer no jogo, porque depois no jogo pode ser algo completamente diferente e tu tens que estar preparado para adaptar a qualquer circunstância. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. E agora deixando esta parte da análise pré-jogo, passando para a análise pós-jogo, como é que é o vosso processo de análise individual e também dentro daquilo que a equipa técnica trabalha pela experiência que vocês já tiveram nos vários clubes? Sim, assim, no meu caso em específico, é óbvio que a gente analisa, nós temos uma análise um pouco mais individual, mas é óbvio que nós estamos inseridos num padrão de jogo de uma equipa, no meu caso, ou seja, nós muitas vezes estudamos, por exemplo, as saídas de bola, a nossa proteção na defesa das costas, como é que nós comunicamos, diversas coisas, mas depois vemos os golos que a gente sofre, as abordagens que a gente faz, se é muito defensivo ou muito ofensivo no ataque às bolas, ou seja, temos uma série de análises que depois permite-nos trabalhar futuramente para aquilo que é a nossa evolução, não é óbvio, eu acho que é uma das fases mais importantes que a gente tem hoje em dia, que é a capacidade que hoje em dia de analisarmos o nosso pós-jogo, e de evoluirmos. Eu acho que um pouco as críticas hoje em dia, por exemplo, quando olho para o meu treinador, quando o meu treinador depois do jogo me diz
me corrige, para mim é uma informação muito útil, porque, ou seja, se eu quero evoluir e procuro saber porque é que errei, e tento perceber porque é que errei naquele momento, porque muitas vezes a gente, como dizia há bocado, há erros que a gente comete, que temos um padrão em que a gente comete muitos erros, a capacidade de a gente perceber porque é que erra muitas vezes, ou foi um erro espontâneo, ou seja, e a partir daí criar um modelo de treino que nos permita evoluir, e muitas vezes, às vezes é perceber que aquilo foi um erro momentâneo, uma coisa que aconteceu na hora, e saber porque é que eu muitas vezes cometo um erro, e eu logo no lance, quando se está a desenrolar a seguir, o lance a seguir, eu já percebi porquê, ou porque dei um passo a mais, ou fui um bocado descoordenado, ou porque... Mas isso também vem da experiência que já tens acumulada de vários anos. Mas isso a seguir também nos permite, depois na análise, de perceber, de discutir com o nosso treinador, claro. Depois eu acho que é um dos grandes evoluções, que a gente antigamente era passar de um jogo para o outro e siga, e é o que vai dando. E neste caso não, mas a gente permite estudar, analisar e evoluir no treino e ver no treino o que é que a gente consegue fazer para melhorar. Claro, mas por exemplo, as equipas técnicas, normalmente quando falam na análise pós-jogo é mais num contexto coletivo, como é que a equipa se comportou, como é que pode melhorar. Mas da vossa parte há a preocupação de vocês, por exemplo, reverem o jogo, perceberem onde é que estiveram bem, onde é que estiveram menos bem, ou após o jogo querem desligar completamente e não querem rever o jogo que fizeram, independentemente do resultado. Isso depois também varia de pessoa para pessoa, claro, mas queria perceber a vossa opinião. Assim, do meu ponto de vista assim, mais técnico, eu acho que principalmente para os guarda-redes, acho que há sempre esse trabalho individualizado, porque têm quase um treinador próprio só para eles, não é? Sim, mas hoje em dia os treinadores, acho que não há treinador hoje em dia que não fale individualmente durante a semana. Não, claro que sim. A análise é sempre quase mais coletiva, mas também cabe, eu individualmente procuro sempre perceber, sei lá, seja até mesmo os posicionamentos, que é importante, a forma como eu recebo a bola, como estou orientada após jogo e tudo mais, que sempre fui, e a nível tático, como comecei isso do futebol um bocadinho mais tarde, não tive aquela formação base, que no fundo se calhar uma miúda começa a jogar aos 7 anos, tem mais quase 10 anos de prática, que eu não tenho, por isso tento sempre perceber, o treinador, principalmente a nível internacional, com o professor Francisco Neto, tentam sempre ajudar-me, mas há sempre essa preocupação, acho que a nível geral, um jogador que seja guarda-redes, seja qualquer outro jogador, tenta sempre procurar, sei lá, evoluir e tem que fazer aquela análise pós-jogo para perceber o que é que falhou, o que é que poderia ter corrido melhor, aquilo que fez bem também. E eu, normalmente faço sempre essa análise, não é? Às vezes até sou um bocado cabeçuda, mas acho que faz parte, tem que ser. Essa comparação aí do guarda-redes e do jogador normal é como assim um bocado assim um bocado provocatório. Não, mas uma iniciativa é mais porque vocês, eu acho que vocês são mesmo, tu começaste esta conversa a dizer que vocês são especiais. E a verdade é verdade. Vocês têm um treinador só para vocês, hein? E lá está, tenho a certeza. Eu quero vos ver a vocês na baliza a defender bolas e a tirar isso ao chão. Não, tudo, olha, tudo cada macaco no seu galho. Eu vou dizer que não dava, não, acho muito, mas são incríveis. Mas na baliza não pinto nada, às vezes até me dão um bocado de medo dos guarda-redes. Nem eu à frente, portanto. Que acabam sempre por ter uma análise individualizada mais, ou têm sempre os lances, olha, isto. Mas acho que, pronto, também é verdade, porque nós somos um grupo mais reduzido e é mais fácil. Claro. Também é mais fácil. Claro. Mais fácil. Pronto, já falámos da questão de pré-jogo, já falámos de pós-jogo, agora falando aqui numa área que também tem crescido, pelo menos da percepção que nós na ProScout temos tido, que é a realização de transferências, ou seja, o próprio jogador, quando se transfere para outro contexto, para outra equipa, tem necessidade de procurar a informação dos próximos colegas, como é que a equipa joga, para melhorar o processo de adaptação. Claro que há casos de jogadores bem conhecidos que dizem que nem veem futebol e que não conheciam as equipas para onde iam jogar e depois, se calhar, ainda há pouco tempo isso é um bocado estranho. Ainda há pouco tempo via uma entrevista do Andy Carroll, que jogava no Newcastle,
e que ele foi uma das maiores contratações do Liverpool, na altura pagaram mais de 50 milhões, e ele dizia isso, ele dizia que o único jogador que conhecia era o Gerrard e o Carragher, e jogavam na mesma liga, e ele dizia que não via... Um bocado estranho isso. Exato, ele dizia que não via os jogos, e chegou lá e não conhecia o momento em que começou a ver, quando eu estava no avião a ir para Liverpool para assinar, e teve a ver os futuros colegas. Mas a minha questão era precisamente essa, quando, por exemplo, o Eduardo, quando foste para o Génova, para o Benfica, para o Istambul, para o Braga, Dinamo, Chelsea, Vitesse e mesmo para o Braga, se tiveste essa preocupação de ver jogos da equipa para estares melhor preparado e dos teus futuros colegas, e a Jéssica a mesma coisa, quando esteve na Suécia, no Albergaria, no Braga, e agora mais recentemente no Levante e no Lyon. Não, esse um pouco das transferências é um bocado complicado. Às vezes elas acontecem e os negócios realizam-se, são um bocado imprevisíveis. A gente não sabe hoje, de hoje para amanhã, quais são os clubes que nos querem e aqueles que realmente avançam com as propostas e aquilo que é preciso para as contratações. É tudo um bocado imprevisível. É óbvio que depois das abordagens a gente tenta ter um maior conhecimento daquilo que é o clube, daquilo que é a cidade, mas muitas vezes as coisas acontecem e a gente tem que ir e sacrificar-se. Agora, que muitas vezes é difícil a fase de adaptação, eu acho que há umas mais fáceis que outras, como é óbvio. Eu já passei por algumas muito difíceis, já passei por outras mais fáceis. Também um pouco o contexto social. Eu estive, por exemplo, quando estive na Turquia, é uma cidade maravilhosa, eu adorei morar em Istambul, acho uma cidade fantástica, mas foi difícil para mim estar sozinho numa cidade em que muitas vezes até ia, ou chegava ao táxi, ou chegava a um restaurante e tinha dificuldade até de comunicar, ou seja, estando sozinho numa cidade assim é complicado, e muitas vezes até no próprio clube com alguns colegas é muito difícil, e isso torna um bocado difícil essa adaptação, e pronto, e a gente tem mais ou menos dificuldade, e a gente se adapta melhor ou pior, mas hoje em dia é mais fácil, porque hoje em dia a gente consegue saber tudo quase dentro de casa, não é? Mas depois de lá estar é que a gente lida com as coisas e sente o peso das coisas. Claro. Não sei como é que foi com a Jéssica, se foi fácil adaptar-se, se calhar, para o sítio onde foi, como disse, há sítios onde a gente se adapta melhor que outros, mas há dificuldade muitas vezes, isso há. Não, claro que sim. Acho que, bem, ir para um clube assim, sem nenhum highlight, nada, é sempre um bocadinho, não sei, eu parto do princípio que é sempre difícil e assim, sem ter uma ideia mínima para... Desculpa lá, mas muitas vezes acontece, a gente vai para sítios, muitas vezes, por aquilo que é o negócio e por aquilo que é a gente, e que é aquilo que, exatamente, que é a oportunidade e por aquilo que é, às vezes, muitas vezes os clubes que realmente avançam ou não, e a gente tem que tomar uma decisão muitas vezes, e muitas vezes a gente vai para as soluções que tem. Então, Claro, não, eu entendo, acho que pelo menos no mercado feminino, no futebol feminino é tudo muito mais previsível, tu já sabes mais ou menos quem é o clube, nunca tens assim basicamente nunca tens 10 clubes ou 5 ou 3 clubes, já tens mais ou menos uma ideia para onde vais. Mas posso dizer que para a Suécia foi a minha primeira vez, foi quando eu saí primeira vez de Portugal e estava bem longe, estava num país com uma cultura completamente diferente. E mais frio? Mais frio, mais que os dias acabavam super depressa, entre aspas. E pronto, eu senti realmente essa dificuldade. Quando fui para o Levante, já não foi a nível cultural, foi mais porque ia lesionada e depois custou-me ali adaptar-me porque não... pronto, sentia que o pessoal olhava para mim, mas quem é esta? Quer dizer, está lesionada, chega lesionada, e sentia assim um bocadinho... Não estou a dizer que não me acolheram bem, mas é mais no sentido, quer dizer, chego lesionada, não estou tempo com as minhas colegas, não as conheço bem, e pronto, foi um bocadinho difícil. Depois foi sem dúvida o melhor sítio onde eu posso dizer que gostei muito de ter estado e ter representado o Levante, mas a Suécia foi, eu acho que qualquer adaptação tem sempre algum ponto mais difícil, não quero dizer que seja negativo, mas é sempre um bocadinho mais difícil, mas lá está, só quem arrisca
é que pode chegar a algum lado, não é? E nós estamos nisto no futebol e como o Eduardo dizia, é um bocado imprevisível, mas claro, nós estamos nisto também porque gostamos e é um bocadinho por aí. Eduardo, eu ontem estava a falar aqui com algumas pessoas conhecidas, inclusive uma pessoa que está ligada ao Chelsea, que também é portuguesa e tem o teu nome, e dizia que foste um dos melhores profissionais que já passou pelo clube, que eras o primeiro a chegar e o último a sair. E curiosamente temos aqui uma pergunta do Tomé Azevedo. Ele pergunta precisamente isso: como é que era a forma com que te preparavas para um jogo, em épocas em que todas as semanas jogavas e outras, por exemplo, no Chelsea, que não eras opção regular, ou seja, se a tua preparação era mais focada a outros aspectos, como a colaboração com os outros guarda-redes, em vez da análise do próprio adversário, como é que foi essa experiência dentro desse contexto do Chelsea? Estamos a falar do Eduardo, que foi um excelente companheiro, mas ajudou muito e é um amigo. É um amigo que eu guardo. Há uma coisa que ao longo da minha carreira, para mim, nunca foi negociável, que é: eu sou o mesmo quando jogo, quando não jogo. E as pessoas que trabalham comigo e pelos clubes onde eu tenho passado, o meu comportamento foi sempre o mesmo. Ou seja, eu, independente de muitas vezes a gente, quando joga e quando não joga, é óbvio que a nossa disposição emocional nunca é a mesma. Isso é óbvio. Agora, a nossa maneira de estar, o nosso caráter, a nossa lealdade para com os nossos colegas e com os nossos treinadores, para com o clube que nos paga, para mim o compromisso é sempre o mesmo. E ao longo da minha carreira, e as pessoas que trabalharam comigo são provas disso, foi que o nosso caráter não tem preço. E isso, como eu disse, o respeito pelos nossos colegas que estão a jogar, que não estão a jogar, tem que ser sempre o mesmo. E foi uma das grandes coisas que me fez sempre levantar quando as coisas não estavam bem na minha carreira e no meu dia-a-dia, foi que eu lembrei-me sempre de onde eu vim e lembrei-me sempre onde eu cheguei. E, ou seja, para mim só há uma maneira de estar na vida, que é ser leal, ser sério, trabalhador e tentar ser o melhor todos os dias. E foi isso que eu fiz até hoje. E felizmente, por não tenho passado, mantenho contacto com todas as pessoas nos clubes e sei que serei sempre bem recebido à custa daquilo que eu dei. Ou seja, a minha lealdade para com eles foi sempre total. Agora, é óbvio que muitas vezes estamos mais bem dispostos porque jogamos, estamos mais tristes porque não jogamos. Agora, o nosso compromisso não tem... Isso é inegociável para mim. E eu acho que toda a gente que queira ter uma imagem, uma bonita imagem no futebol, e muitas vezes nem é os títulos que se ganha, não é o dinheiro que se ganha, é a imagem que a gente deixou como homem. E acho que isso para mim, acima de tudo, é isto que eu vou levar da minha carreira. Sem dúvida. Mas em termos de preparação do jogo, como é que, sabendo que não eras opção regular, qual é que foi o teu foco nessa passagem pelo Chelsea? Também tem a ver com, lá está, com o projeto que também com as expectativas foram criadas, sabias qual é que era o teu papel, mas qual é que era o teu foco nesse momento? Era fazer mais a colaboração com os outros guarda-redes, ajudarem a crescer? Não, a mim, aliás, eu trabalhei com um dos melhores guarda-redes do mundo. Sim. E aprendi muito. E eu, quando fui para lá, eu posso dizer que eu tinha vindo de 2 épocas e meia do Chelsea no Dinamo Zagreb, onde tínhamos ido à Liga dos Campeões, tínhamos ganho 2 taças, tínhamos sido 2 vezes campeão. Eu estava confortável. Mas quando surgiu a oportunidade de ir para o Chelsea, já foi numa idade avançada até da minha carreira, era uma oportunidade de pertencer a um grupo que era dos melhores clubes do mundo. E isso, para mim, foi o maior incentivo. Eu sabia que ia ser muito complicado jogar, mas também não podia negar a mim mesmo que o facto de estar ali e de um dia eu trabalhando e um dia poder conquistar o meu espaço, não podia mais tarde olhar para trás e dizer: não, eu recusei aquele convite para estar numa zona de conforto. Não me ia sentir bem comigo próprio. É óbvio que fiquei triste por não jogar, mas o facto de ter pertencido a um dos melhores clubes do mundo, de ter trabalhado com aquela gente,
e de ter aprendido com um dos melhores guarda-redes do mundo e com um dos melhores guarda-redes do mundo, que tinha sido o meu treinador também no Génova, e ganhámos, pertenceu ao grupo que também ganhámos a Premier League. Portanto, para mim foi uma experiência que me marcou, incrível, e que vou guardar para o resto da vida, e não me teria perdoado. Eu jogava num clube que as pessoas gostavam de mim, que me pediram para ficar, mas eu tinha que aceitar e tinha que correr esse risco, e estou grato por ter pertencido a um dos melhores clubes do mundo e ter trabalhado com gente fabulosa, e aprendi muito para aquilo que também será a minha vida futura, que quero ser treinador de guarda-redes. Por isso acho que ganhei também bases para isso, e não me arrependo em nada. Sem dúvida, e essa questão de seres treinador de guarda-redes no futuro responde já aqui a quem, acho que foi o Tiago Fonseca, exatamente, que perguntou quais é que eram as tuas pretensões no futuro, quando acabasse a carreira de futebolista, e quando ser treinador ou treinador de guarda-redes. Eu tenho falado isto com colegas meus e até com treinadores, que eu acho que há as grandes referências, aquilo que foi as grandes referências da baliza de Portugal, nas seleções, nas equipas, falta essa gente no terreno, a ensinar os miúdos a olharem para eles e com a admiração que têm. Essas pessoas fazem falta numa área tão específica, onde há pouca formação, como é no treino de guarda-redes, que felizmente hoje em dia tem caminhado para isso, à custa também da boa vontade dos treinadores que existem hoje em dia, porque antigamente treinadores de guarda-redes nem sequer existia, ia para a baliza e chutavam umas bolas, e hoje em dia felizmente já se estuda, já se prepara, porque perceberam que o guarda-redes é um elemento também fundamental numa equipa, e criou-se o treinador guarda-redes já com uma ideia de treino, com um modelo de treino, mas eu digo que essa portuguesa, estarem no campo, a ensinar, estarem a ensinar nas academias, ser treinadores guarda-redes, porque os miúdos, hoje em dia, há pouca paixão, digo eu, se calhar pela baliza, há mais por outros lados, até por aquilo que é o sofrimento de um guarda-redes, que é quando sofre um frango, as críticas. Não, os miúdos muitas vezes desistem por isso, mas se tiverem ali um exemplo que os ensine, que os encaminhe, se calhar para eles é uma motivação extra para no dia seguinte, depois de ter dado um frango e serem gozados pelos amigos, ter ali aquela referência que os vai ajudar, que vai dar aquela palavra, e que as pessoas olhem para ele e acreditem naquilo que ele está a dizer. Ver mais referências da nossa baliza, gostava de jogar no terreno, nas academias, que é aquilo que eu gostava de fazer no futuro. Muito bem. À Jéssica teremos tempo de perguntar isto, até porque ela ainda é um pouco mais jovem que o Eduardo. Um bocadinho. Mas temos aqui uma pergunta Estou bem conservado. Sim. Estou a brincar. Mas também temos aqui, e pegando nas palavras que o Eduardo disse, e também a Jéssica já referiu isso, que é sair da zona de conforto, desafiarem-se. A Jéssica foi para a Suécia, depois esteve em Espanha e agora recentemente no Lyon. Temos aqui uma questão do Rodrigo Carvalho, uma pergunta para a Jéssica, que foi pública. A Jéssica foi das melhores ou melhor na pré-época do Lyon, em certos testes físicos. Se houve alguma preparação extra para esta época, baseado na análise da performance em anos anteriores, ou seja, se houve algum trabalho complementar, principalmente depois de transferir para a melhor equipa do mundo, que é isto que o Rodrigo pergunta. Eu não posso mentir, a verdade é que o verão passado, antes de me apresentar no Lyon, não tive férias, entre aspas. Foi o primeiro ano que eu decidi não eu sei que isso é. Pois, não tive férias e estive a preparar-me com o meu personal trainer, que é um treinador especializado na performance física, posso falar do Francisco, e treinei durante o verão com ele. E a verdade é que eu não conhecia, digamos, os meus limites, não cheguei ao Lyon e estava preparadíssima, porque eu, no fundo, ia para a melhor equipa do mundo e estava um bocadinho amedrontada, vem aqueles bichos todos. Estava realmente com algum receio. A verdade é que cheguei lá e fiquei surpreendida, sobretudo com a resistência que eu achava que, pronto, até sou rápida, mas
fiz alguns cortamatos quando andava na escola, mas nunca foi a minha praia. E a verdade é que houve essa preparação e também a nível de força, resistência e também trabalhei a potência e cheguei lá e realmente as coisas correram muito bem. Conheci-me também num outro nível que não estava à espera de me conhecer naquela altura, em pré-época, e pronto, e foi sem dúvida das melhores coisas que eu fiz foi não ter tido férias e ter investido em mim e na minha preparação. A mim aconteceu-me mesmo, nós fomos campeões da Europa, nós chegamos a Portugal num sábado ou num domingo, penso que foi assim, e o clube deu-me férias, mas nós estávamos a fazer a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e nós fizemos a festa cá em Portugal, sábado ou domingo, e eu recordo que no dia seguinte, viajei para Zagreb, porque passado 3 dias eu apresentei-me a clube e disse, não, eu quero jogar, e fiz um dos melhores apuramentos das Champions. O sacrifício vale a pena. Não, claro que sim. Aliás, vale sempre a pena, não é? No fundo acabas, e tu sabes isso melhor que ninguém, por teres esses mais uns poucos anos que eu. Obrigado pela simpatia. A verdade é que, lá está, és uma referência, não só no futebol, mas para o desporto, digamos assim. E eu vou construindo isto e tenho noção que, se não houver sacrifício, se nós não lutarmos, não, mas é isso, é isso que tu tens que passar, porque a seguir, e como o futebol feminino está em desenvolvimento, são pessoas como tu que vão dar a cara e que vão motivar as outras pessoas para ter um trajeto tão bom, ou melhor, ou aproximado daquilo que tu conseguiste e do exemplo que deste para o futebol feminino. E esperemos que muita gente siga o teu exemplo. Ou seja, por isso é que eu dizia, era aquilo que eu dizia um pouco no treino de guarda-redes, que é ver as grandes referências a puxar os miúdos das formações para aquilo que é o treino. Não, mas nesse sentido, eu ainda sou nova, ainda espero jogar pelo menos mais 10 anos, não é? Mas vais dar muitas alegrias a Portugal, graças a Deus. Mas a verdade é que eu vou muito encontrar aquilo que estás a dizer. Acho que é importante haver essas referências e haver essa educação e essa sensibilização, essa sensibilidade, digamos assim, porque por exemplo, acho que não há assim, mesmo no futebol. Imagina, estavas a falar do âmbito guarda-redes. Não há, acho que é importante estarmos no campo, estarmos na área, estarmos mais perto dos miúdos, das miúdas. Eles, aliás, os jogadores acabam por fazer, sem querer, acabam por se distanciar um bocadinho dos atletas. É normal, ou acaba o futebol e não exercem, não são treinadores de futebol, e sobretudo na tua área específica, como guarda-redes, acho sinceramente que não há assim, eu olho, não há ninguém... Estas pessoas é assim, toda a gente quer ser como tu, mas as pessoas esquecem-se, é o sacrifício que é preciso para se atingir esse patamar, e às vezes as pessoas não compreendem, acham que o estrelato aparece do nada, mas não, dá muito trabalho, sofre-se muito para poder chegar onde tu chegaste. Sem dúvida. Jéssica, estavas a falar deste treino complementar que fazes com o teu PT, com o Francisco Martins. Tu achas que isto te está a ajudar de certa forma, ou seja, estando melhor fisicamente também consegues ter melhor rendimento, e achas que esta área do treino complementar tem sido fundamental, tem havido um crescimento muito grande nestes treinos de reforço em jogadores de futebol? Não, claro que sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sobretudo no futebol feminino, que não se, lá está, há coisas básicas, sabes, sobretudo em Portugal não tens muito tempo para trabalhar, teres um trabalho individualizado. Normalmente a maior parte das equipas no campeonato feminino em Portugal vão treinar às 8 da noite e têm o campo disponível às 8h30 e claro, têm um tempo limitado até, imagina, às 9h30, 10 horas, sabes? E depois, imagina, se ficam ali mais 30 minutos depois, bem, têm trabalhos no dia a seguir e é sempre um bocadinho mais difícil.
por isso acho que não há possibilidade de fazer esse trabalho em campo, que não é o meu caso, porque já me encontro num contexto diferente e porque sou profissional, completamente profissional. Eu acho que é sempre bom investirmos um bocadinho na nossa evolução, na nossa... sei lá, na minha progressão como atleta, e como eu dizia, eu como comecei isto um bocadinho mais tarde também, acabo por ter algumas debilidades que precisam ser trabalhadas e pronto, então procuro para ter a melhor e maior performance dentro de campo e com as minhas colegas, acho que é importantíssimo ter esse trabalho complementar. A nível de clube, estando numa equipa de topo, como o Olympique de Lyon, tenho sempre também o preparador físico a preparar-me o melhor plano, tenho sempre ali uma hora antes do treino, mais uma hora e meia depois. Acho que só assim, só mesmo com trabalho complementar é que nós conseguimos atingir aquilo que se calhar com o trabalho regular não consegues atingir, sei lá. Nem é possível. Nem é atingível, exatamente. Nem é possível, porque a gente... Claro. O desenvolvimento do atleta, mesmo naquilo que é o trabalho em equipa, ou seja, o avançado não tem o mesmo trabalho que tem o defesa central, ou seja, as características não são as mesmas, ou seja, e o jogador que quer evoluir e o jogador que ambiciona mais, o trabalho complementar sem dúvida que é o progresso, porque se queres melhorar naquilo que são as tuas capacidades individuais para a tua posição específica, eu não posso ter o mesmo trabalho que tem outro, que um avançado, ou com um lateral, como é óbvio, não é? Claro. Mas que é difícil de trabalhar, a gente não pode ir para o campo e trabalhar individualmente, salvo coisas no fim, ou seja, trabalha-se um pouco de sinalização, já o pós-treino, mas naquilo que é a organização do treino da equipa, é muito difícil trabalhar individualmente, ou seja, o trabalho complementar será sempre fundamental naquilo que é a evolução do atleta e daquele que quer atingir altas performances e até manter-se a um nível durante muitas jornadas ao mais alto nível, ou seja, senão vai andar ali no alto e baixo porque não tem capacidade para corresponder sempre àquilo que é exigido. Exatamente. Eduardo, falaste aí na questão da evolução. Nós, curiosamente, eu estava aqui a confirmar e temos aqui o Mr. Jorge Vital a ver o direto. Eu ia... Já devia estar a dormir com aquela idade. Tu falaste também no início da questão da evolução da posição de guarda-redes, sem dúvida que foi uma posição muito específica que cresceu ao longo destes últimos anos, e tu atravessando digamos, este contexto onde o guarda-redes começou a ter um papel mais preponderante na construção ofensiva da equipa, como é que tu viveste isto e como é que também te preparaste do ponto de vista técnico e tático para responderes às necessidades hoje em dia desta saída deste trás, de melhorar a qualidade com bola? Como é que foi essa tua evolução? Treino, não há volta a dar, ou seja, como disse, hoje em dia a evolução do jogo, o guarda-redes deixou de bater a bola para a frente, as equipas já gostam de sair, não é verdade? Já gostam de ser organizadas e o guarda-redes de repente e o guarda-redes hoje em dia teve uma capacidade de leitura e de decisão totalmente diferente daquilo que era uns anos atrás, ou seja, o guarda-redes hoje em dia joga naquilo que era uma bola tranquila, uma bola segura, que era um pontapé de baliza, hoje em dia o guarda-redes joga debaixo de pressão naquilo que é do público, porque muitas vezes o público, a gente joga a bola no central, que já está quase pressionado, porque o treinador quer que assim seja, e a equipa se prepara ao longo da semana que assim seja, e ou porque a bola saiu mal, ou porque o defesa central depois não deitou a bola fora e a pessoa e os adeptos começam a assobiar, a exigir quase que a gente chute a bola para a frente, e a gente, porque tem que corresponder a um modelo de jogo exigido pelo nosso treinador e aquilo que é treinado, temos que continuar a fazê-lo, é óbvio que de uma forma segura, que muitas vezes depois acaba por não dar, mas naquilo que é o princípio da equipa, que é o guarda-redes jogar debaixo de pressão e tomar decisões sob pressão numa zona que é desconfortável, porque ao mínimo erro sofremos um golo, ou seja, levou-nos a ter que treinar melhor, levou-nos a ter que estudar situações que nos permita decidir rápido e ter uma maior leitura mais rápida para aquilo que é a evolução do jogo hoje em dia. Sem dúvida.
Jéssica, só se consegue com treino, claro. não há voltada ao treino. A base fundamental está a Exatamente. Claro. Jéssica, tu já referiste que começaste um pouco mais tarde a jogar, mas temos aqui uma pergunta do Tiago Fonseca, que é: o facto de hoje em dia as raparigas nos escalões inferiores jogarem com rapazes tem sido decisivo para a evolução das raparigas, de haver estímulos competitivos? E eu também posso falar do meu caso pessoal. Eu joguei quando também era mais jogas? novo. Também jogas? Não, já não. Mas joguei e, curiosamente, tive uma rapariga que jogou comigo e que a Jéssica conhece bem, que é Matilde Fidalgo, que também é uma referência no futebol feminino. E ela jogava... Jogou contigo? Como é que é isso? Jogou. Como é que é isso? Não, e ela infiltrada a jogar com as meninas? Não, ela é que estava infiltrada e bem, tinha qualidade para isso. Ela jogava num escalão superior e já se destacava na altura, na idade de infantis, exatamente, era infantis. E a pergunta do Tiago vai muito neste sentido, perceber a opinião da Jéssica em relação a isto, destes estímulos competitivos para as raparigas também jogarem e estarem em patamares, se tiverem qualidade para isso, estarem em patamares superiores e possam ser desafiadas. Claramente. Olha, posso dizer que eu, enquanto jogava em Portugal, até ir para o Braga, porque depois o Braga já não me deixava, também estava num contexto mais profissional, eu até, sempre que joguei em Portugal e representei o Clube da Albergaria, nós só tínhamos a oportunidade de treinar 3 vezes por semana. E eu, então, pronto, fui à procura de uma equipa de rapazes para treinar. E já tinha os meus 18 e 19 anos, e então pronto, treinava 3 vezes pelo Clube da Albergaria e depois treinava mais 2 vezes com uma academia, que é a Hernani Gonçalves ali no Porto, com os rapazes. Ou seja, porquê? Porque acho sinceramente, não que eles sejam melhores que nós, não é? Mas porque nos ajudam a desenvolver outras capacidades, quer seja a força. Naturalmente, eu com 25 anos, por aqui, se fizer uma corrida com um rapaz de outros 25 anos que pratique, que esteja no contexto profissional que eu, vai ser muito mais rápido. Os índices, naturalmente, os rapazes são mais fortes que nós fisicamente. Mas lá está, eu acho que nesse âmbito, capacidades físicas, acho que é muito bom, quer a nível de formação, quer até a nível de jogadoras, sei lá, que só possam treinar 3 vezes por semana, porque há muitas equipas para procurar ser melhor. Acho que o estímulo de treinar com rapazes, jogar com rapazes é sempre positivo. Muito interessante. Temos aqui uma questão do Daniel Souza. Deixa-me ver onde é que a questão está. Exatamente. É uma pergunta para os dois. Como é que é feita a adaptação, ou seja, o transfer competitivo, quando vocês saem do clube e vão para a seleção? Como é que fazem essa preparação em termos mentais e em todo o contexto que envolve, quer taticamente, quer no treino? Como é que isso é feito? Porque acabam por ser equipas técnicas diferentes, as ideias são diferentes, os colegas também. Como é que vocês se preparam para essa transferência em termos competitivos? Força. Lá está, nós somos profissionais da bola, não é? Entre aspas, nós somos treinados para jogar futebol e, independentemente do contexto ser completamente diferente, nós temos que chegar à seleção e tentar adaptar-nos o mais rápido possível. E não há um mecanismo que eu tenha para chegar à seleção e mudar o chip. Se calhar há um gesto que eu tenho por hábito fazer, mas depois com o treino e em poucas horas, porque nunca é muito tempo, tenho que necessariamente adaptar ao contexto de seleção. Não há assim um mecanismo que eu tenha, mas acho que somos profissionais e, no fundo, o bom jogador é mesmo aquele que se adapta o mais rápido possivelmente àquilo que é exigido, não é? Não, como eu dizia, e bem, hoje em dia o jogador profissional tem essa capacidade de se adaptar, e mais quando a gente faz o transfer para a seleção nacional, onde vamos estar com colegas que a gente conhece, e por isso mesmo na seleção nacional a gente está quase com os melhores, ou seja, também torna isso fácil, ou seja, quando a gente chega à seleção e vê jogadores daquela qualidade, como se diz, torna-se
torna-se fácil jogar, não é mais fácil, mas torna-se fácil jogar, porque são jogadores com uma elevada capacidade de adaptação, com uma qualidade fabulosa e que também dá uma certa confiança e uma vontade naquilo que é a maneira de jogar, porque o conhecimento do jogo, o jogarmos em 4-4-2, 4-3-3, o jogador hoje em dia consegue se adaptar facilmente às ideias do selecionador, e porque basicamente é quase isso que acontece, que quando a gente chega à seleção e o pouco tempo que existe para treinar é basicamente para preparar os dois jogos que normalmente acontece, ou seja, a gente quase, o espaço de treino é muito curto, é mais na base da organização, na base do estudo do adversário e um pouco da nossa organização daquilo que vamos fazer na base do treino, porque depois também tem que gerir as cargas dos jogadores que vêm dos clubes, se vêm cansados, se vêm com mazelas, prepará-los para o jogo, ou seja, há ali mais uma adaptação mental e até organizacional do que física. Claro. Portanto, e hoje em dia o jogador tem, quando estamos a falar da seleção, onde são escolhidos os melhores, tem essa capacidade de adaptação e de leitura rápida daquilo que é o enquadramento do jogo. Sem dúvida. Eduardo, falaste aí da questão da adaptação e a Jéssica também, fazendo a ponte para o contexto atual em que vivemos, devido ao vírus, como é que vocês se estão a adaptar fisicamente e mentalmente também a esta situação? Força. Bem, eu num contexto um bocadinho diferente, não é? Porque eu estou a recuperar de uma lesão e não posso mexer muito, tento ao máximo trabalhar o meu core, fazer algum treino superior, tenho algum, isto para não estar parada, não é? Porque disseram, não, agora não te preocupes que tu vais, não consigo, eu sou uma pessoa com muita energia e é muito difícil para mim estar parada. De qualquer forma, já é difícil para mim. Se é difícil para mim, que estou a recuperar de uma lesão e se calhar até posso imaginar, a fisioterapia agora tem sido feita em casa, com uma videocall, digamos assim, porque também estou numa fase muito inicial e aquilo que eu fazia na fisioterapia posso fazer em casa. Isso limita um pouco, mas aquele exercício mínimo básico tem de ser feito e vivo num apartamento, não é assim muito fácil, um apartamento pequeno, mas lá está, uma pessoa tem que se adaptar, se calhar os inícios da ansiedade são um bocadinho mais elevados, mas lá está, é uma situação, é uma calamidade, digamos assim, que estamos todos a viver e cada um ao seu jeito quase, tem que continuar a fazer alguma coisa, não é? Sim, eu acho que estamos a viver uma fase, acho que nunca aconteceu e para nós jogadores de futebol então, naquilo que é a nossa profissão de nos tirarem do campo, nunca aconteceu. É óbvio que estamos um pouco ansiosos naquilo que vai ser aquilo que esperemos que seja, que é o terminar dos campeonatos. É óbvio que neste momento estamos parados, mas vamos ter um período que será o reinício e a preparação para aquilo que será o final do campeonato, mas não tem sido fácil. É óbvio que a gente tem que manter o mínimo dos índices físicos, é óbvio que psicologicamente, como disse, tirarem-nos o campo em casa, limitarem-nos, como se costuma dizer, quase entre quatro paredes, é uma situação nova para qualquer um, se calhar, porque no desporto, tirando-nos daquilo que é o nosso local de trabalho, como no futebol, no atletismo e nas outras modalidades, no basquetebol, nas modalidades, ou seja, tirarem-nos daquilo que é o nosso espaço físico de treino diário, no normal, baralha-nos um pouco, e acho que neste momento estamos todos assim um bocado baralhados. É óbvio, dentro das limitações de cada um, como eu disse, muitas vezes, alguns têm espaço grande, ou têm jardins grandes que permitem fazer algum tipo de trabalho, outros não têm, ou seja, não é fácil estar a pedalar numa bicicleta num apartamento durante um mês e tal, ou seja, é óbvio que cada um dentro do possível está a fazer aquilo que acha que pode, para aquilo que também que será a preparação e o reinício da temporada que falta, ou seja, mas penso que o período de adaptação
será dado e será preparado para aquilo que são as épocas, mas não está a ser fácil, se calhar mais mentalmente do que físico, porque realmente é uma situação nova. As pré-épocas todos nós já fizemos, recuperar de lesões para jogar no dia seguinte, ou seja, recuperar o mês e começar isso, a gente penso que terá capacidade para se adaptar. Esta quebra psicológica naquilo que foi os campeonatos e começar desta forma, e infelizmente devido a esta calamidade, penso que será um pouco por aí a recuperação, e isso que fará um pouco a diferença naquilo que falta. Sem dúvida. Temos aqui uma pergunta do Tomé para a Jéssica, muito focada naquilo que é o futebol feminino. Se sentes que já existem as mesmas condições de acompanhamento face ao futebol masculino, ou ainda existe uma grande diferença em termos de condições? Está claro. Eu tento ser o mais positivo e o mais real. E falando do contexto internacional, no clube em que represento, eu não me posso queixar porque realmente também estou na melhor equipa do mundo, entende? Claro. Mas falando da realidade em Portugal, acho que sinceramente que há um interesse e está a haver um investimento muito grande, quer por parte da nossa Federação Portuguesa de Futebol, quer por parte dos clubes que têm interesse realmente em dar melhores condições às jogadoras, mas ainda está muito longe de estarem equiparadas àquilo que é o futebol masculino. No entanto, vejo com bons olhos, sinceramente, que o futebol feminino está a crescer de uma forma bastante positiva. Mas com isto tudo que está a acontecer, acho que vamos sofrer todos, e num ano em que, sobretudo, o futebol feminino estava assim mesmo num crescimento a pique, isto vai custar bastante, mas espero que continuemos focados e não se esqueçam de nós, porque acho que nós devemos realmente ser valorizados e devem olhar para nós com os mesmos olhos que olham para os rapazes. Sem dúvida, e o futebol em Portugal e na Europa no geral tem vindo a crescer bastante. Estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa, mas temos aqui algumas perguntas mais ligadas a curiosidades. A Leonor Reis pergunta qual é o melhor jogo que já fizeram, e acho que posso englobar também aqui mais duas questões dentro deste âmbito. O Tiago pergunta ao Eduardo qual é que foi o jogador mais engraçado com quem partilhou o balneário, mas isto também pode ser estendido à Jéssica. E depois também o Tiago faz esta questão a perguntar qual é que foram os vossos maiores ídolos. Queres responder? Força. Bem, os melhores jogos, isso é um bocadinho relativo, não é? Já são tantos jogos, não é? Felizmente. Exato, são muitos jogos, não sei dizer assim um jogo que tenha sido... Bem, é difícil, essa pergunta é muito difícil. Anda lá, puxa lá. Bem. Olha, então... Melhor jogo, provavelmente, sei lá, não posso, é muito difícil essa... E o pior? Podes dizer mais do que um. E o pior? O pior sim, é mais fácil. Pois é. O pior é mais fácil. Estou brincando. Lá está, melhor jogo. Eu acho que vou deixar essa pergunta para depois. Eduardo, responde lá, qual foi aquela defesa mesmo? Lembro-me de um jogo Belenenses-Braga. Lembro-me do jogo Portugal-Espanha. Lembro-me do jogo Dinamo Zagreb com o Red Bull Salzburgo, que fizemos a passagem da Liga dos Campeões. Felizmente lembro-me de alguns, mas também lembro dos maus, não te preocupes. Tenho alguns também. Sim, mas está-me a dar assim aquela branca. Mas não, tive uns jogos engraçados. Anda lá, não sejas modesto, anda lá. Já tiveste muitos. Se não tivesses muitos, não tinhas chegado onde chegaste. Tive alguns. Olha, posso dizer que com a seleção nacional, assim, um jogo que me tenha dado assim, um gozo grande e que tenha corrido bem, foi, por exemplo, contra o Montenegro,
Foi um jogo em que não marquei nenhum gol, mas fiz 4 assistências e depois ainda Eu também não fiz nenhum. Eu não fiz nenhum. Não, Nem estive perto sequer. Mas lembro perfeitamente desse jogo porque correu tudo perfeitamente. Só realmente faltou o gol, mas os golos que assisti souberam a gol, claro, como sabem sempre todos. E sei lá, assim mais um, disse, perguntaram 2. E o jogo em que entrei não fui titular no jogo contra a Itália há 2 anos. Foi um jogo em que as minhas ações individuais correram todas bem. Deu para fazer um vídeo dos melhores momentos do jogo. Não, mas olha que foi feito, não fui eu que fiz, mas foi feito esse vídeo. Foi feito esse vídeo, mas não, foi muito bom. Mas pronto, olha. E em relação aos vossos ídolos e também à pergunta de jogadores mais engraçados com quem já partilharam o balneário? Olha, só porque ela é guarda-redes, a Patrícia Moraes é sem dúvida a colega mais palhaça, digamos assim, que eu posso chamar isto que ela deixa. Mas ela é super divertida, e pronto, não sei se é por ser guarda-redes, é especial, não é? Não, mas ela é bastante especial, eu gosto muito dela. E pronto, assim, referências. Toda a gente sabe que eu tenho como referência o nosso Cristiano Ronaldo. E não estás a puxar o saco. Não, ele já sabe. Estou a brincar. Mas não, claro que sim, é ele, por tudo aquilo que nós já sabemos e não vou estar aqui a repetir, mas assim no futebol feminino, que é importante eu também dizer aqui uma mulher, a Marta sem dúvida é a melhor jogadora de todos os tempos e claro que eu vejo a luta dela, porque já é uma jogadora com muitos anos e aquilo que ela fez e continua a fazer para elevar o futebol feminino e a lutar também muito pelo direito da jogadora aqui no mundo. E acho que são realmente 2 jogadores por quem são as minhas referências. Muito bem. Ou seja, a minha referência, o meu ídolo quando eu era miúdo era o Perdomo, sem dúvida, e depois o Buffon. Foi pessoas que eu aprendi a admirar pela maneira, pela pessoa e pela carreira profissional que tiveram. E tive o prazer de trabalhar com o Courtois, que realmente é um guarda-redes fabuloso naquilo que foi a minha... Trabalhar com alguém foi fabuloso. Engraçados, tive alguns. Diz lá. Cândido Costa, Pitbull e Paulo Machado. Eu cheguei a frequentar o mesmo... Foram figuras que eu apanhei que realmente era gente engraçada e era gente bem disposta. Era difícil vê-los tristes e realmente tinham uma capacidade de fazer rir aquela malta impressionante. Eram capazes de fazer coisas que a maioria não conseguia, mas foram pessoas com quem eu tive o prazer de partilhar o balneário e de ser amigo. Vamos então para a última questão. O Eduardo já falou sobre as perspectivas futuras, gostava de seguir a carreira de treinador de guarda-redes. Se quiseres falar um pouco melhor sobre isso, estás à vontade, e também perguntar o mesmo à Jéssica. A Jéssica também ainda tem mais anos pela frente. E eu ao alto nível. Claro. Sim. Vamos lá ter calma. Estavas a falar no Buffon, se quiseres jogar até a idade do Bolejas. Isso já não sei. Mas a Jéssica há pouco estava a dizer que queria chegar também aos 35, ainda tem mais 10 anos. Já passei. A Jéssica ainda tem mais 10 anos. Já. Não, eu sei que não parece, porque hoje fiz a barba. Mas já são 37 a chegar aos 38. Mas era para perguntar à Jéssica se já pensou nisto, se quer seguir dentro da área do futebol quando deixar de jogar. Bem, ainda hoje o meu tio em conversa disse, não achas que podias fazer um treino, um curso de treinador eu nunca vou ser. Acho que não, mas acho que
Acho que não, acho que sinceramente não sei, acho que não vou ser treinadora, mas sinto que vou estar Ainda tens tempo para pensar nisso. Não, claro, vou ter tempo e acho que antes disso ainda há muita coisa para conquistar, os meus objetivos futuros têm muito, o Eduardo já ganhou muita coisa, o Eduardo agora é a tua vez. Agora queres arrumar comigo, quer dizer, não conseguiste desenvolver a questão e agora estás a empurrar para mim, e tal, porque ele já é velho. Não é nada, mas não, eu realmente há muita coisa, ainda não penso muito nisso, é certo e sabido que quero realmente isso ser uma função dentro das relações de uma interveniente esportiva, mas há muita coisa para conquistar até exercer uma função após jogar futebol, e por isso, pá, agora não penso muito nisso. Está bem. Tá bem. Não, em relação a mim, como eu disse, eu quero andar aqui, acho que enquanto conseguir corresponder àquilo que eu sinto que são aquilo que é a minha maneira de ser, ou seja, da maneira como eu trabalho, enquanto eu conseguir corresponder e me sentir bem em relação a isso, vou continuar a jogar. Quando achar que isso não, porque não vou, de maneira alguma vou andar aí a arrastar, até porque acho que daquilo que foi o meu trajeto e que foi a minha maneira de ser, saberei sem dúvida quando a hora chegar, mas tenho uma paixão enorme pelo treino, porque sempre tive, e como eu disse, quero ajudar miúdos como eu, que sonharam e que na base do trabalho e da persistência e do não desistir que se consegue, e acho que nisso posso-lhes transmitir, e até por aquilo que foi aquilo que eu absorvi dos meus colegas, dos meus treinadores, que felizmente tive muitos e bons, que me ensinaram muito e de quem eu absorvi muito, e também daquilo que são as minhas ideias, como é óbvio, de poder ajudar naquilo que será o treino e também do projeto que me for apresentado quando eu entender que é a altura ou do momento que me for feito um projeto que me alicie, porque realmente é aquilo que eu gosto, é a paixão que eu tenho. E como eu disse, se eu gostava de ver as grandes referências no treino, a ensinar, eu acho que também me revejo nisso, no ensinar naquilo que aprendi e que espero poder transmitir aos miúdos ou até no futebol profissional, colegas meus que eu puder vir a trabalhar. Claro. E esperemos que vocês consigam alcançar tudo o que desejam, ainda enquanto jogadores e no futuro, seja qual for a vossa função. Jéssica, Eduardo, agradeço imenso a vossa presença aqui na Pro Scout Live, foi um gosto enorme. Obrigada aqui por me teres aqui à frente de uma referência, né, de grande Eduardo. Foi um prazer. Acho que passamos aqui um momento divertido. Exatamente, era essa a ideia, e também é um momento pedagógico, é o objetivo destas lives. E acima de tudo, saímos um pouco daquilo que são as conversas normais de futebol, porque há muito mais para debater, como são este tipo de conversas, e que a gente está à vontade e transmite ideias e foge às polémicas e foge àquelas coisas que é realmente aquilo que apaixona as pessoas e que aquilo que as pessoas muitas vezes deviam aprofundar e falar, em vez de tantas tonterias que se fala por aí hoje em dia. Há coisas muito mais importantes. É para perceberes um bocado, para não perderes um bocado. Eu percebi. Tá? E acho que é importante estes debates e estas partilha de ideias de gente que anda no terreno e aquilo que a gente puder ajudar, como é óbvio, com as nossas experiências, cá estaremos. Exatamente, e é esse o nosso objetivo também, falar daquilo que é o jogo, o foco, e também ajudar as pessoas neste momento mais complicado a passarem o seu tempo em casa, um momento de lazer, e acho que acabamos por cumprir isto aqui. E desejar que esteja tudo bem convosco, com a vossa família, com os vossos e para quem também nos segue. E já agora deixar um apelo, porque temos visto aí coisas que se está a passar até no futebol amador e no CNS, e que hoje eu e alguns colegas meus
angariamos e esperemos que muita gente aí que gosta de futebol e que tenha essa solidariedade para com alguns atletas que estão a precisar neste momento, naquilo que puderem fazer e ajudar, não esqueçam, porque todos nós temos que sair disto e reforçar a ideia de que as pessoas podem fazer mais qualquer coisa umas pelas outras, e por isso deixo este apelo para que ajudem, porque há muitos atletas aí a precisar de apoio, e deixo este apelo para que contribuam, ajudem. Ajudar faz bem ao coração. É isso mesmo, é verdade. E este apelo diz tudo, é um momento de solidariedade que vivemos, e que esperemos que possamos ultrapassar isto o mais rapidamente possível e que tenhamos todos muita saúde para este momento que estamos a viver. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada.